Olá pessoal, eu me chamo Joab Sobrinho, sou advogado criminalista. Nesse nono vídeo nós iremos enfrentar o pedido, qual o momento que nós devemos fazer o pedido de revogação de prisão preventiva e quais os aspectos têm que ser observados pelo advogado iniciante na área criminal. Como é que as coisas, todo o objeto, de que forma, se foi superado ou não os termos que decretaram a prisão preventiva, os fundamentos decretados pelo juiz, e aí ele ser efetivo e apresentar o pedido de revogação. No vídeo anterior, nós indicamos ser aconselhável não entrar com habeas corpus e sim com o pedido de prisão, liberdade provisória, e o juiz, ultrapassando o pedido da liberdade provisória, simplesmente decretou a prisão preventiva do seu cliente. Se for de forma arbitrária, vocês entenderem que não existe fundamento, entre com habeas corpus para que seja sanado isso no Tribunal de Justiça. Entretanto, muitas das vezes os fundamentos são pertinentes, e aí eu aconselho que seja feito o pedido de revogação de prisão, no momento que alterarem os fundamentos daquele pedido e da conversão da prisão preventiva. O que significa isso? O juiz dá no despacho dele e diz: o fulano de tal está preso para a garantia da instrução criminal. Se ele está preso para a garantia da instrução criminal, o juiz tem o temor da destruição de provas, ele tem o temor que você venha ameaçar testemunhas, o temor de ameaçar a vítima. E aí, o que o advogado deve ter expertise e perceber? Que no momento da AJ, quando chega no final da AJ, da instrução de julgamento, da audiência de instrução de julgamento, é feito o interrogatório. Com o interrogatório da parte, naquele momento do réu, ele acabou de fazer seu interrogatório, perde-se o fundamento da garantia da instrução criminal, pois naquele momento acabou, salvo o melhor juízo. Tem algumas pessoas que entendem que não, mas são minoria. Grande parte da doutrina entende que a instrução criminal se acaba no momento do interrogatório do réu, que o último ato é o interrogatório do réu. Então ele não vai mais ameaçar a testemunha, ele não vai mais ameaçar a vítima, porque eles já falaram, eles já participaram da EJ. Na EJ nós sabemos que testemunha de acusação fala primeiro, testemunha de defesa fala segundo, careação de peritos e provas, documentos, ou seja, tudo aquilo é produzido sob contraditório e ampla defesa na EJ. Feito isso, perde-se o fundamento da prisão preventiva. E aí, nesse momento, o advogado, inclusive, deve aproveitar a oportunidade, na própria audiência, requerer a revogação da prisão preventiva do seu cliente com base na perda do objeto que concedeu a prisão. Então, se nós fizermos naquele mesmo momento, pode o promotor se manifestar e a juíza, inclusive na própria audiência, de forma oral, conceder ou não a liberdade. Caso ela venha por qualquer motivo, mesmo depois de cumprir essa formalidade, ela manter, aí sim, aconselho novamente, entre com habeas corpus, e aí agora sim, com os fundamentos, que não foi perdido o objeto, pois a garantia da instrução criminal, a instrução já acabou, e mesmo assim a juíza quer manter o seu cliente preso. Aí você vai de habeas corpus, pega a decisão dela bem fundamentado e faz o habeas corpus para o Tribunal de Justiça. Então, fica a dica que o advogado, ele não tem o objeto principal, isso contraria, inclusive, a família, porque a família, muitas das vezes, o que ela quer, a única coisa que ela quer é a liberdade de quem está preso, mas nós, profissionais do direito, nós temos que nos guiarmos o tempo inteiro pelo processo, porque não adianta nada ele sair no começo do processo e ao final do processo ele voltar com uma condenação transitada em julgado e ter que cumprir. Então, o que nós temos que sempre observar? Observe-se o caminho do processo, faça a parte processual como rege a lei. Entra com a prisão, com o pedido de prisão de liberdade provisória. Não conseguiu? Não tem fundamento de habeas corpus? Faça o pedido de revogação com a perda dos objetos, dependendo daquilo que foi decretado pelo juiz. Sempre fazer intervenções. Você está no processo, continua no processo. Do processo você faz intervenções na liberdade. Eu entendo, sempre digo para as pessoas que a liberdade não é o primeiro plano. O primeiro plano é o processo, porque ao final você precisa ter um êxito para que ele não volte mais. E, consequentemente, você observando o processo e as intervenções que você faz auxiliar para a sua liberdade é que vai trazer para você um ótimo resultado de deixar o seu cliente livre e que não possa, no final, voltar para o cárcere. Então fica a dica de sempre pensar exatamente no que vai fazer, pois
habeas corpus muitas das vezes entram com muitos habeas corpus no tribunal, o desembargador já conhece o caso antes mesmo do juiz da causa, porque você já tem gente que em sede policial, só o cara já foi preso, já está entrando com habeas corpus, aí recorrente fica se perdendo habeas corpus no tribunal, mas o desembargador já sabe do fato e com uma eventual condenação, muitas das vezes ele ignora até a sua peça de apelação, deveria ser uma inovação para que ele tomasse conhecimento naquele momento de todas as provas constituídas nos autos, ele já tem um pré-julgamento, porque ele já conhece de tanto de se entrado com o habeas corpus e tentar enfrentar o mérito no habeas corpus que não cabe, porque muitas vezes as pessoas são equivocadas, os advogados novos, eles entram e querem discutir o mérito da ação penal no habeas corpus, que não é cabível, por ser um remédio condicional, e não é para isso. Ao final, ele perde todos os habeas corpus, o desembargador está prevento, vai fazer aquele julgamento da causa de forma equivocada, sem muitas vezes observar o que deveria observar se você tivesse se preservado e nos momentos adequados apresentado as peças cabíveis. Fica a dica para vocês. Continue nos acompanhando, deixe seu like lá, inscreva-se no nosso canal do YouTube, busque sempre a informação, pois ninguém é tão inteligente que não possa aprender e nem tão burro que não possa ensinar. Nós estamos aqui trocando algumas dicas. Atuo no crime há algum tempo, tenho muito a contribuir. A forma do direito eu digo para os doutores colegas, todos vocês já sabem, então o que eu estou aqui a demonstrar e compartilhar com vocês são dicas de como agir, como é que é o procedimento, o dia a dia do advogado, do que nós encontramos pela nossa carreira. Tá? Então fica a dica aí. O próximo vídeo eu irei adentrar a audiência de instrução de julgamento, qual é o comportamento do advogado, o que ele deve observar, quais são os procedimentos para ter um resultado com êxito ao final. Muito obrigado, continue com a gente.